Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como é que vocês estão? Bom, bem no dia, né? Mas estamos aí. Ninguém mais fica bem nesse país. Não dá, né? Esse país nos adoece. O país é um horror. Mais uma semana aí de Angu de Grilo. Nesta terça-feira, episódio 87, vamos falar de 3 assuntos. Primeiro, as manifestações, né, que ocorreram nesse sábado em várias cidades do Brasil. A gente tá gravando no sábado à noite, então a gente já sabe mais ou menos como é que foi desenrolada essas manifestações. Vamos falar também da seca no Brasil, tá ameaçando fazer a gente passar um sufoco aí de uma crise de racionamento de energia, inclusive. E, por último, uma pesquisa, vamos comentar uma pesquisa que diz que as mães brasileiras são as que mais se sentem julgadas em suas formas de maternar. Já tivemos uma manifestação aqui, a carinho da torcida. Bom, vou começar falando então das manifestações. A gente tá gravando aqui sábado, 8h30 da noite. Ainda tá rolando a manifestação de São Paulo nesse momento, mas a gente já tem muitas imagens que mostram que foi bem grande. As manifestações foram bem grandes hoje em São Paulo, principalmente. Desde 4h30 da tarde, a Avenida Paulista, né, em frente ali ao vão do MASP, já tava bem cheia. E as imagens, principalmente aéreas de drone, mostram que foi uma manifestação bem grande. Mais cedo, o Mídia Ninja tinha dado um número de 40 mil pessoas em São Paulo. Provavelmente cresceu com o cair da tarde, com o avançar da noite. Eu acho que muita gente começou a ver que estava minimamente seguro, né? As pessoas estavam de máscara mesmo, de PFF2. Rolou muita distribuição de máscara em todas as manifestações do Brasil. Os ativistas pela PFF2 estavam, inclusive, comemorando ainda há pouco no Twitter, a galera do PFF para Todos, do Qual é a Máscara, comentando que as pessoas estavam pegando, as máscaras estavam de doação, foram distribuídas muito rápido. Dá pra gente ver nas manifestações que foi mantido um distanciamento seguro. Na manifestação do Recife, né, antes de acontecer toda a truculência que ainda vamos falar, a manifestação estava ocorrendo em 3 fileiras, basicamente, com bastante distanciamento, então isso foi uma coisa que foi respeitada, as pessoas todas de máscara, então acho que isso animou a galera que estava em casa, viu que estava num ambiente minimamente seguro, também por ser ao ar livre, e eu acho que foi enchendo, a sensação é que foi enchendo nesse início de noite. Então as imagens que a gente tem, principalmente no perfil do Mídia Ninja, né, que tá fazendo sua cobertura o dia inteiro nesse sábado, são muito boas, de muita gente na rua, o que nos traz um certo alívio, apesar de imagens muito tristes, pessoas com cartazes e protestando de forma muito triste. A falta de vacina matou meu marido. Teve uma imagem icônica, né, que vocês já devem ter visto a essa altura, de um manifestante que foi como se fosse com um saco preto, como se fosse uma pessoa, né, enrolada num saco preto, um corpo, falando: trouxe meu pai, ele votou em você, Bolsonaro. Uma pessoa que perdeu o pai, né, pela Covid, que provavelmente não acreditava no coronavírus, na gravidade da doença. E todas as placas muito, muito tristes. Vim pelo meu avô, perdi meu marido. Gente, é muito triste, é dilacerante, assim, você vê a situação das pessoas que estão indo lá, né, o que faz essas pessoas saírem de casa, qual é o grau de indignação, de perda. Mas as manifestações ficaram bem cheias em várias capitais. Eu acho que foram imagens muito bonitas. Difícil ver, não vi nenhuma imagem até agora das manifestações desse fim de semana contra, né, o governo, de manifestantes sem máscara. Então, acho que isso é muito importante a gente pontuar, porque na semana passada as manifestações pró-governo eram todas, né? Há um ano. Exatamente, todas pró-governo. Parece que é proibido usar máscara, ninguém usa máscara, ninguém acredita na doença, ninguém, enfim, se protege minimamente. Então é bom também a gente ver que o nosso lado tá fazendo certinho, se manifestando de forma segura. A gente sabe, já tem pesquisas que comprovam, inclusive saiu uma matéria no New York Times essa semana, que o risco de infecção ao ar livre é de 0,1, dado o distanciamento e tudo. Então é uma taxa muito baixa, um risco muito baixo se a gente pensar que estamos ao ar livre, com máscara, principalmente se for PFF2. Então que bom que tanta gente se dispôs a ir pra rua nesse sábado. Muito importante, uma resposta muito importante, principalmente depois
dessa manifestação grande, enorme, que teve no Rio no domingo passado, das motos. Assustadora a quantidade de gente, de moto na rua, preenchendo assim avenidas inteiras na região da Barra, São Conrado, aqui do Rio de Janeiro. Viralizou também no Twitter, né, com uma menção, uma inspiração direta a Mussolini, não é isso? Então, acho que foi uma resposta à altura. Aqui no Rio, a manifestação foi cedo, né? Foi às 10 horas da manhã, um horário que é um pouco ingrato, eu diria. 10 horas da manhã de sábado. Mas ainda também... assim foi expressiva. Eu achei muito interessante também a forma como as reivindicações, né, eram muito objetivas. Fora Bolsonaro, esse engajamento contra o presidente da República por um impeachment, e já são mais de uma centena, né, de pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados, mas havia reivindicação por vacina, havia reivindicação pelo SUS, por educação, por comida, né? E a gente sabe do tamanho, da quantidade de famílias brasileiras em situação de fome, por um auxílio emergencial digno. Então tinha alguns recados muito objetivos que eu espero que alcancem parlamentares e autoridades, por exemplo, estaduais e municipais. Isso é um ponto. O outro ponto, sobre a questão, óbvio, de máscara, PFF, alivia, não é o ideal. A gente não devia estar, nesse momento, indo para a rua. É o pior momento da pandemia. Vem aí a terceira onda, ela está formada já. Então, é verdade que muitas pessoas que estiveram na rua assumiram o risco, né, de adoecer, de se contaminar ou eventualmente de transmitir. E havia um argumento que é a gente está se arriscando com a doença porque o governo é mais perigoso, mais danoso que o vírus. Então, uma sociedade que vai para a rua com essa percepção não é desprezível. Faz exatamente um ano também que aqui no Rio e depois em São Paulo houve marchas dos ativistas do Vidas Negras Importam, que foi na esteira do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Mas antes disso, aqui no Rio, essas manifestações já estavam agendadas. Foi no Palácio Guanabara, né, em frente à sede do governo estadual, à época ocupado por Wilson Witzel, em razão de uma série de mortes decorrentes de operações policiais que aconteceram naquele maio de 2020. A mais emblemática e que mais causou comoção à época foi a do menino João Pedro, lá do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Nós falamos disso aqui na semana passada. Estou trazendo isso de volta para lembrar que um ano atrás, jovens do Rio de Janeiro, algumas torcidas também, torcida organizada, né, em São Paulo, no próprio Rio. Foi uma torcida grande. Exatamente. Também estavam mobilizados contra rigorosamente a mesma coisa. Um governo negacionista, sem empatia. E um ano depois a gente está na mesma situação. Só que com um número de mortos muito maior. Em maio do ano passado eram, sei lá, acho que a gente não tinha chegado a 15 mil mortes ainda. Ou melhor, aproximadamente a 15 mil, em torno de 15 mil mortes, que foi quando o Nelson Tais caiu. E desde então, né, o Brasil já passa de 450, 460 mil mortos por Covid, com um 2021 especialmente danoso. No caso do estado do Rio de Janeiro, já passamos de 50 mil mortes. É uma das taxas de letalidade mais altas. Eu acho que é a mais alta do país, aproximadamente entre 5% e 6% de letalidade da Covid. No Brasil está em torno de 3%. E na capital, no Rio de Janeiro, já passou de 9%, está em torno de 8% de letalidade, e a atual prefeitura diz que a taxa deste ano, isolando só 2021, é de 6%. Ainda assim altíssima. O Rio de Janeiro tem nada de se orgulhar. O Rio de Janeiro está completamente resistente e aberto, né, à flexibilização. Na última sexta-feira, o prefeito, inclusive, liberou também roda de samba. Não, né? Parece que assim, só a gente aqui, nós duas e você talvez aí que esteja ouvindo Ângulo de Grilo, ainda sabe que ainda tem pandemia rolando nessa cidade, basicamente isso. Então, assim, uma situação muito difícil, mas que os ativistas, partidos, organizações da sociedade civil avaliaram que era a hora de dar uma resposta nas ruas, e ela aconteceu, tirando o Recife, que foi palco
palco de uma brutalidade policial e que vai ser apurada, porque aparentemente foi decisão de um comandante, um grupo de policiais e não exatamente do governo. A gente vai ter que apurar melhor essa história, mas as manifestações ocorreram de forma bastante pacífica em todas as capitais. Salvador teve uma manifestação, Belo Horizonte teve uma manifestação muito numerosa, Brasília nem tanto. E eu queria chamar a atenção para alguns lugares que em 2018 foram muito bolsonaristas, né? São Paulo é um exemplo, Rio é um exemplo, Florianópolis é um exemplo. Eu vi imagens e até compartilhei imagens do economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que filmou, esteve na manifestação e filmou, e chamando atenção para isso. Essa aqui foi a capital de maior percentual, ou uma dos maiores percentuais de votos para Bolsonaro em 2018. Então tem um ambiente de muita insatisfação, que eu acho que ganha corpo e foi agravado, em particular essa semana, quando completou o primeiro mês da CPI. Vou falar rapidamente, na semana passada a gente falou muito longamente sobre a CPI, mas é que a CPI completou um mês. Essa semana o governo conseguiu emplacar a ideia de convocar governadores, e a semana que entra, que vocês estão ouvindo aqui o Angu de Grilo, vai ser muito decisiva, porque tem julgamento, avaliação do Supremo em relação à possibilidade de CPIs convocarem ou não governadores de estado. Então esse é um noticiário importante, mas acho que o primeiro mês de CPI deu à sociedade brasileira a exata noção do dano que esse governo negacionista provocou no que diz respeito a essa tragédia das mortes. Alguns depoimentos e muitas provas absolutamente incontestáveis de que houve boicote, houve sabotagem, houve negligência, houve crime, não contratação ou no adiamento, na protelação pela compra de vacinas, tanto do Butantan, depoimento importante do diretor Dimas Covas, quanto da Pfizer, que a gente já tinha comentado. Então, acho que se a CPI tivesse terminado na última quinta-feira, quando ela completou um mês, ela já tinha um material muito robusto de responsabilização do presidente da República e de seus cúmplices nessa tragédia que se abateu na sociedade brasileira, porque a nossa condição imunológica poderia ser outra. Nesse fim de maio, houvesse mais zelo. Os contratos tivessem sido assinados em 2020, a gente já estaria com um número muito mais significativo de pessoas vacinadas no Brasil, e a prova disso é que você vê os Estados Unidos já liberando o uso de máscaras em alguns lugares. Acabei de receber uma notificação aqui do Globo. Covid nos deu. A Nova York libera horários de bares e boates e vacinada volta a ser a cidade que não dorme. Acabou a pandemia em Nova York. Enfim, não acabou porque, né, tem questões, mas... Mas assim, a população, né, praticamente todo mundo que quer se vacinar Exatamente. se vacina. Inclusive estão vacinando turista também, né? Se você quiser viajar pra Nova York e puder e se vacinar, você pode. A cidade, né, o estado, tá liberado, não é armengue, as pessoas estão vacinando. Na Flórida também. E, na verdade, os Estados Unidos atingiu um teto de vacinação, porque tem uma porcentagem da população que são os extrema-direita que não querem se vacinar. E eles estão fazendo até um negócio agora de loteria, né? Loteria, sorteando $1 milhão, dando ingresso, dando refeição. Eu já vi na Califórnia prêmio. Até barraquinha falando vacina e ganha um baseado de maconha. Então, assim, eles estão fazendo qualquer coisa para as pessoas se vacinarem, porque tem vacina, né, sobrando, muita vacina sobrando, e tem uma parte da população que não quer vacinar. Todo mundo que quis já se vacinou. E o Brasil poderia estar disputando essa proporção porque havia interesse de laboratórios de venderem. A Pfizer é o melhor exemplo, mas isso aconteceu também com o Butantan e a Sinovac, inclusive porque o Brasil foi território de testes das diferentes fases, fase 3 dessas vacinas. Então, poderia ter realmente tido o privilégio até de dar início à vacinação global, segundo a notícia dessa semana foi essa, né? A informação. Poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinar. Gente, e não fez por essa escolha, né? Escolha política. A gente vai vivendo e aprendendo, mas me parece que é crescente a conscientização
e dela a indignação. O governo agora está correndo atrás. Acho que essa virada de semestre vai ser de maior escala na vacinação, mas os queridos que nós perdemos não voltarão. E muitos deles poderiam estar aqui. Muitos mesmo. Então é muito triste. É muito triste, assim, um ano depois você observar a manifestação com pessoas com cartazes falando da morte dos seus parentes. Cartaz, meu avô, eu tô aqui pelo meu avô que morreu, eu tô aqui pelo meu irmão que morreu, eu tô aqui pelo meu marido que morreu, eu tô aqui pelo meu pai que morreu. Bom, enfim, e a gente não precisava ter passado por isso. Não mesmo. Mas seguimos. E acho que a população, ou parte dela, tá mais alerta, tá mais crítica, tá mais disposta a lutar por direitos. Sim. Eu queria só fazer aqui não um parêntese, né, mas para fechar esse tema, sobre a história lá de Pernambuco, de Recife, que teve uma repressão policial super forte, a manifestação estava super pacífica, até que os manifestantes encontraram uma barreira de policiais que começaram a jogar spray de pimenta, gás lacrimogênico, causou dificuldade de respirar nos manifestantes que foram obrigados a tirar suas máscaras, então as pessoas estavam devidamente protegidas e acabaram tendo que tirar a máscara, né, porque ficavam sufocadas com o gás e com o spray de pimenta. A vereadora Eliana Cirne, será que fala assim, do PT, foi agredida durante essa manifestação, na repressão, com spray de pimenta, né? Tem imagem que ela ganha uma jatada de spray de pimenta no rosto, e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, afastou o comandante e os policiais militares envolvidos nessa agressão. A vereadora foram afastados e investigados. Diz a vice-governadora, Luciana Santos, do PCB, que a repressão, né, policial não foi autorizada pelo governo do estado. A manifestação estava correndo de forma pacífica, então não teve uma autorização expressa de dispersar a manifestação, estava super organizado. As imagens aéreas do início dos protestos lá em Recife, você vê assim, fileiras, as pessoas estavam realmente mantendo um distanciamento muito grande, estava muito organizado. A gente pode dizer que a imagem assim, mais organizada de manifestação, e aconteceu isso. Viralizou na internet uma imagem que a essa altura com certeza vocês já viram, de um manifestante com o olho sangrando, né, com a mão no olho, com o rosto todo ensanguentado. E infelizmente a notícia que já saiu, que já temos no jornal Marco Zero, é que esse homem perdeu o globo ocular, tomou uma bala de borracha no olho, perdeu o globo ocular. Daniel Campelo da Silva, de 51 anos, ele sequer estava na manifestação. Daniel não estava na manifestação, a filha dele deu entrevista falando que ele trabalha com adesivagem, tinha ido ao centro comprar material, que nem liga para isso de política, estava indo trabalhar. Ele é autônomo, tem uma filha recém-nascida e um filho de 3 anos com autismo, que obviamente precisam de ajuda, e já está sendo divulgado o Pix dele para quem puder ajudar, porque agora é um trabalhador que vai ficar, né, incapacitado de trabalhar nesse momento, já é autônomo, com uma filha recém-nascida, não vai poder trabalhar porque foi atingido por uma bala de borracha, nem na manifestação estava. Mesmo se tivesse a manifestação, um absurdo, perdeu o globo ocular, passa a ser uma pessoa que não tem um olho, por conta de uma repressão policial que não faz o menor sentido, não faria o menor sentido em nenhuma situação. Na situação de pacifismo que estava a manifestação de Recife, fez menos sentido ainda. Então, gente, é desolador, assim, muito triste. E vamos ver o que os próximos dias reservam sobre as investigações, né? Apuração e responsabilização da polícia, do comandante da polícia de Recife, de Pernambuco, do que aconteceu para essa repressão. Olha aqui como é que estava a manifestação em Recife. Cara, revoltante. Olha aqui as pessoas. Olha aqui. Fileirinha, organização. Ai, olha, é revoltante. Bom, vamos mudar então de assunto. E aí, eu queria agora fazer o meu papel aqui, que eu faço, o meu papel de audiência, que eu sou também angular, um assunto que eu não sei absolutamente nada, e eu também fico aqui no meu lugar de perguntar pra Flávia Ol, assim como vocês, e ouvir a explicação e aprender a tirar as minhas dúvidas ao vivo aqui nesta gravação. Flávia Ol me mandou uma mensagem no nosso grupo de reunião de pauta do Ângulo de Grilo, falando que risco de racionamento de energia devido a seca, pouca chuva, comprometendo aí a geração de energia hidrelétrica. Então estamos aí com o risco de ter que racionar a energia. Eu queria entender o que está acontecendo. O Brasil é uma tempestade perfeita, porque eu acho que esse governo, esse presidente, além de tudo, né, ele tem uma aura tão negativa que parou de chover.
sabe? Tudo de errado que podia acontecer no Brasil está acontecendo sob o governo de Jair Bolsonaro. A temporada de chuva que se avizinha, ou melhor, de seca que se avizinha, vou explicar uma coisa, né, em relação a ciclo de chuva e... Meteorologista. Não, é porque chuvas são importantes para a matriz energética brasileira, que ainda é predominantemente de hidrelétrica, e, portanto, depende de chuva para encher os reservatórios que abrigam as turbinas para a geração de energia. De maio a setembro, outubro, entre setembro e outubro, é o período de seca, período que menos chove no país. Portanto, o período úmido, que vai de outubro, novembro até abril, maio, precisa chover em quantidade suficiente nas áreas, né, nas regiões dos reservatórios, para que se acumule água, e água é energia, né? E é energia barata, porque a geração hídrica é muito mais barata que a geração térmica, por exemplo, a gás, a óleo combustível, movidas a combustíveis não renováveis. O que aconteceu? Houve pouca chuva no período úmido, que vem desde o fim do ano passado e terminou nesse maio. E para vocês terem uma ideia... As águas de março fechando o verão. Exatamente. Não teve, assim, a gente teve, que a gente até foi tema do Ângulo de Grilo, uma enchente grave no Amapá, não foi? No Acre. No Acre. Também ali naquela região amazônica que pegava até um pouco, acho que do Peru, era uma coisa que vinha ali também de outros tinha países. Crise migratória. E teve uma enchente grave ali, mas a gente não viu, né? Assim, pelo menos aqui no Sudeste e no Sul, não teve grandes chuvas, grandes enchentes e temporadas de chuva nesse março, que geralmente é um mês muito chuvoso, e janeiro também, né? De muita tragédia. Virada do ano costuma ser de muita tragédia de chuva. Mas é que fundamental é chover nos locais certos. Quer dizer, ainda que chovesse muito no Rio e em São Paulo, não é relevante. É relevante a região centro-oeste, né, cabeceiras de rios, o Rio Paraná, o próprio Rio São Francisco, que tem... passa, né, por eixos de usinas hidrelétricas. O que aconteceu foi que a temporada úmida foi fraca, e isso está expresso num dado do Operador Nacional do Sistema, de que maio, desde o ano 2000, chega ao fim com o segundo maio, desde o ano 2000, com o menor nível de água nos reservatórios do Sistema Sudeste Centro-Oeste, que é o mais relevante para o país. O dado é em torno de 32%, ou seja, a capacidade é 100, está em 32%. O pior ano, desde o ano 2000, foi 2001, com 29%. E 2001 foi ano de racionamento de energia. Quem viveu, né, aquela época, último ano do governo penúltimo ano do governo Fernando Henrique, foi um ano dramático. Para vocês terem uma ideia... E a população deveria ser menor, né? O gasto, o uso de energia devia ser menor. Ou não? É mais ou menos equivalente? Não, era menor, mas assim, o parque aumentou muito de geração e se diversificou, mas não na medida de a gente poder ficar tranquilo sem água. Para vocês terem uma ideia, no ano, acho que 2011, 12, 13, o nível de maio dos reservatórios era acima de 80%. Então ali se tem uma ideia do que é uma média desejável, pelo menos mais de 50% de nível de capacidade dos reservatórios, e no que a gente chegou. E os especialistas, aí sim, meteorologistas, estão prevendo que o período seco desse ano, que vai até setembro, vai ser o mais seco em 91 anos. Jesus. Então, o pior momento em praticamente um século. Em razão disso, o governo, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico, na quinta-feira à noite, emitiu um alerta. Teve uma reunião extraordinária e emitiu um alerta de risco hídrico. Tem algumas medidas que vão ser tomadas em relação a mexer na vazão dos reservatórios lá para cima. Quer dizer, guardar água para que, se for preciso, para a gente ir usando gradualmente, porque a água que alimenta as hidrelétricas também é a água do transporte fluvial, também é a água da irrigação da produção agrícola, também é a água do abastecimento das cidades. Embora a fração menor seja o abastecimento doméstico, residencial. A gente até outro dia falou disso, né? Da questão das águas. De tome banho em 5 minutos para o agronegócio consumir toda a água que você economizou. Então, uma situação muito dramática, que significa... O Bolsonaro já assinou uma medida provisória
contratando energia térmica, reserva, ou seja, avisando para empresas, né, que são donas de usinas térmicas que estão inoperantes, que, olha, prepara que eu posso precisar dessa energia, de modo que você consiga compensar a redução da geração hídrica por outros modelos por outras matrizes. Mas isso é mais caro e mais poluente. A gente até tem um parque eólico, né, do vento. Serve muito bem ao Nordeste, tem ajudado muito no Nordeste. É uma matriz que tem uma instabilidade grande, porque tem que ventar. Inclusive tem uma leitura de que eólica e hídrica são matrizes complementares, porque quando venta não chove, quando chove não venta. Na escala necessária, né, gente? Óbvio que tem chuva de vento, mas... Sim, falando do macro aqui. E aí, bom, o que a gente tem? Uma perspectiva de que, se de fato essas projeções se confirmarem, agosto, setembro serão meses muito difíceis, com risco, inclusive, de ter algum tipo de racionamento. Por hora, o que a gente tem que estar preparado, e aí fica a dica de economia doméstica, é realmente reduzir o consumo de energia, porque vai ficar muito caro. A partir de junho, 1º de junho, a ANEEL já assinou a bandeira vermelha nível 2, ou seja, são pouco mais de R$6 adicionais na conta de luz a partir de 100 kWh. Em maio, foi bandeira vermelha nível 1, R$4,30 aproximadamente. E energia elétrica já foi o principal item que pressionou a inflação do mês. Então, com bandeira nível 2, e a expectativa é que o resto do ano fique assim. Jesus. A gente vai pagar mais caro para dar conta dessa compra de energia térmica, que é mais cara e mais poluente. Então, uma situação muito difícil e que ainda pode piorar, porque não tem garantia, né? Se não chover nada, realmente a situação é muito dramática. E, por exemplo, em 2015, nós tivemos uma situação de crise gravíssima, até racionamento em São Paulo, no abastecimento de água. De água, eu lembro, exatamente. Do abastecimento de água. Quando a gente fala de falta de chuva e avalia, em primeiro lugar, o risco de energia, não é só isso. É preciso levar em conta impacto na produção agrícola. Ou seja, subir o preço dos alimentos, não é? Se houver água para irrigar, se faltar água, a produção cai. Se a produção cai, o preço sobe. Gente. E a energia elétrica já vai ficar mais cara em razão para pagar a geração térmica. Então, isso também já aumenta o preço, né? Geração de alimentos das fábricas. Aumenta o preço, fábrica. Sim. Aumenta tudo. Tem um impacto inflacionário direto e indireto através aí dos custos de produção que ficam mais altos. Então, podendo economizar energia, podendo fazer trocas de lâmpada para lâmpadas mais econômicas, para aparelhos, quem está pensando em comprar eletrodoméstico, fazer uma troca, comprar aparelhos, equipamentos, lâmpadas com aquele nível A, né, de eficiência energética, que são mais econômicos, eventualmente até são mais caros, mas são mais econômicos e vai fazer muita diferença. Quem tem geladeira e freezer, não está precisando, desliga o freezer. Acho que são medidas que vão ajudando. Aproveitar o inverno, uma coisa que pouca gente faz também. No inverno, você pode também, se a sua cidade for fria, né, de fato, e não tiver um consumo absurdo, se a sua geladeira e o seu freezer não estiverem lotados, você pode diminuir também a temperatura. Isso da geladeira e do freezer. Porque eles também se balizam muito pela quantidade de alimentos que tem dentro, mas pela temperatura exterior. Então, se você tá numa cidade fria, no inverno, com a geladeira com volume ok de coisa, você pode botar ela no mínimo, diminuir o congelada, né, a temperatura, e diminuir a temperatura no sentido de diminuir a força, né, de gelar, e também ajuda a reduzir um pouco o consumo. Mas é isso, né, gente? A gente sabe que os maiores consumidores de energia não somos nós nas nossas casas, é a indústria. A nossa porcentagem nessa história é muito ínfima. E eu queria tirar uma dúvida, perguntar uma coisa como geração Millennial /Z. Eu acho que eu nasci em 96. Então eu nunca sei se eu sou geração Z ou se eu sou Millennial. Pela teoria
teoria, eu seria geração Z, mas assim, eu acho um absurdo me comparar com quem nasceu nos anos 2000 e já nasceu com internet, já cresceu com internet, com todas as redes sociais, não sei o quê, porque eu não cresci com internet. Eu fui ter internet, eu já era pré-adolescente. Então, eu não me considero geração Z, eu me considero millennial, até porque eu sou uma senhora de espírito. Mas enfim, eu, como uma pessoa nascida em 96, queria que você me falasse como é que funciona o racionamento de energia. Acho que uma parte da nossa audiência não terá pego, né? Assim, uma política de estado de racionamento de energia. Como é que é isso? O fornecimento tem horas pra acontecer? Você realmente fica sem luz em casa? A gente não chegou a viver esse racionamento de desligar. Isso aconteceu, por exemplo, no Amapá, no ano passado. Lembra que teve um apagão por conta de um problema na linha de transmissão, né, transformadores queimados e tal. E aí, como tinha uma quantidade de energia gerada, que não era suficiente para atender toda a cidade, tinha um rodízio de fornecimento. Então, ligava uma região num horário. A gente não chegou a ter isso no Brasil do racionamento de 2001. Mas o que teve foi um aumento de preço muito grande. Tipo, ligar aparelhos, vamos supor, num horário de pico, sei lá, durante o dia, a tarifa era muito mais alta, entendeu? Então era justamente para você não ligar, para permitir que o consumo não explodisse. Então era muito mais caro. E havia sempre a perspectiva de que, se isso não funcionar, pode ter apagão, pode ter esse racionamento. Tanto que aquela época, e até hoje eu tenho, muita gente comprou estoque de pilha, lanterna, vela, lamparina. Eu tenho uma lamparina a pilha. E tu tinha aquela lâmpada, luz de emergência, que você deixava carregando e aí iluminava. Isso aí foi típico. O consumo de freezers despencou. Ninguém mais tinha freezer no Brasil, todos os freezers desligados, mas não chegou a esse nível, né? Teve um ordenamento também da produção, dos setores mais intensivos, horários de produção, por exemplo, a indústria, né? Porque o problema aliás, o Bolsonaro acabou com o horário de verão, houve uma mudança no perfil de consumo do Brasil e avaliaram que não fazia mais diferença, né? O horário de verão. Acho até que é um debate que pode voltar, porque como acabou o horário de verão, choveu pouco, quer dizer, as pessoas continuaram consumindo como queriam. Mas assim, tinham momentos do dia, que era normalmente o início da noite, que tinha um pico de consumo de energia, e aí você tinha o horário de verão para adiar esse pico, para não ter tanta coisa ligada ao mesmo tempo, para o sistema dar conta. A gente não chegou a ter esse nível de racionamento, mas isso não é impossível. O racionamento tem consequências objetivas, né? Um racionamento com escalonamento, por exemplo, de fornecimento. Ele tem consequências sociais, inclusive na segurança pública, que eventualmente se vai desligar a iluminação da rua. Obviamente vai acontecer em comunidades de baixa renda, né, em favela, em periferia, etc. Mas você tem também um impacto na atividade econômica muito forte. As unidades de produção não conseguem operar como se não houvesse essa escassez. Então tem um impacto em desemprego, em recessão. É recessivo. É realmente algo assim, se acontecer de a gente precisar ter não falta mais nada. Porque assim, pandemia, fome, né? Crise social com fome, desemprego, crise econômica, instabilidade política e racionamento de energia, crise ambiental, que tem tudo a ver com isso também, né? Venezuela é aqui. Cadê o povo que falava da Venezuela? Pois é. Então, eu acho que é um debate que a gente vai acabar acompanhando nos próximos meses. Qual é a situação dos reservatórios, seja das hidrelétricas, seja das empresas de água, né, de abastecimento de água, e um debate que se relaciona fortemente com a inflação. Eu tenho uma última observação a falar, que eu acho que temos que ficar muito ligados. Quem tem sindicato, quem é de profissão aqui, que tenha sindicato e esteja trabalhando em home office, é o momento dos sindicatos se mobilizarem para pagamento às empresas pagarem uma tarifa extra para cobrir essa conta.
né? Porque assim, a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes como é que tá a situação dos trabalhadores em home office, que é uma fatia grande, mas a gente sabe que, né, dentro desse desemprego, quem tá em home office tem que levantar as mãos pro céu e agradecer que tá conseguindo minimamente ficar em casa. Mas os trabalhadores acabaram tendo que encampar com os seus salários um aumento da sua conta de luz, né, da alimentação que agora faz em casa, eventualmente de aumentar o pacote de dados de internet para conseguir trabalhar sem que o empregador arque com esse custo. Então, agora que a luz vai aumentar, você que fica aí com o computador ligado o dia inteiro, câmera, luz de ring light, softbox, fazendo gravação, câmera, coisa na tomada, equipamento de luz, de áudio, não sei o quê, isso vai aumentar muito mais a sua conta. E aí, quem é que vai pagar? Simplesmente você? Então, acho que é uma hora, um alerta aí, a hora dos trabalhadores que têm sindicato se mobilizar, os sindicatos, para fazer com que pressionar, né, os empregadores a pagar uma taxa extra aí no salário para cobrir esse custo que vai aumentar muito. Já era para estar fazendo, né, desde o início do home office, mas agora vai ter um aumento pelo visto exponencial. E para quem trabalha de freelancer, é a hora de aumentar o valor do próprio trabalho, porque a gente que trabalha de freela ou que trabalha como autônomo, né, vendendo alguma coisa, vamos supor, se você faz comida em casa para fora, se você faz artesanato, tudo que você, se você dá aula particular, online, tudo isso, o que você gasta de material do seu trabalho, né? Se você, vamos supor, se você vende comida, a matéria-prima, os alimentos vão aumentar. Mas o tempo que você está na sua casa fazendo, o gás que aumenta, se você dá aula, a energia que está o seu computador ligado, a gente que é freela aqui, o tempo que o computador está ligado aqui na tomada, a gente gravando podcast ou com ring light acesa, gravando coisa em casa, com luz, não sei o quê, isso tem que ter um efeito no valor do nosso trabalho, né? Se o nosso custo de vida, o nosso custo de produção vai aumentar, o nosso preço também tem que aumentar. Ninguém tá falando que é para dobrar o preço de uma hora para outra, mas vamos estudar qual vai ser o aumento, né, em porcentagem, o peso, né, da inflação, IPCA, coisas que a gente já falou aqui, o quanto a luz vai subir o peso nessa cesta básica e de vida da população brasileira e fazer disso um discreto aumento, que no fim das contas é o certo, né? A gente balizar o valor do nosso trabalho junto com a inflação. Então, é um alerta, eu acho importante a gente pensar nisso, porque a gente que é freelancer não pensa nesse valor, ou autônomo, né, não pensa nesse valor invisível, né, o preço invisível do nosso trabalho. A gente pensa muito no material, na matéria-prima direta, no que a gente gasta para comprar e o lucro que a gente tem que ter com aquilo, mas a gente não coloca nessa conta o invisível. Então, temos que passar a colocar, especialmente nesse momento, para nos dar segurança também, né? O mínimo de segurança de vida nesse momento de violações várias. Então, assim, fica esse alerta, vamos nos mobilizar e nos organizar como der para cobrir esse buraco que também vai faltar aí no nosso bolso. Bom, eu queria passar por esse tema dessa pesquisa, que eu achei babado, Flávio, que você me mandou. Deixa eu abrir aqui, tá aqui no nosso grupinho do Ângulo de Grilo. A pesquisa foi feita, uma pesquisa feita em... Extra, o Fábio Malini, que é um baita analista de comportamentos de redes sociais, contabilizou nas últimas 24 horas, ou seja, da noite de sexta até esse início de noite de sábado, né, até essa noite de sábado, 1.828.000 postagens relacionadas à hashtag 29M, fora Bolsonaro, com 202 mil participantes no Twitter, 841 mil RTs, um massacre e uma bolha, uma mancha muito colorida, de várias nuances verde, vermelha, laranjas, o bolsonarismo absolutamente esmagado, uma fração dessa tentativa de reação foi realmente muito forte também nas redes sociais. Que bom. Queria trazer então uma pesquisa feita pela Ipsos no Brasil e em 27 países. Mais 23 mil pessoas foram entrevistadas entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021 sobre
o julgamento alheio. E o Brasil é um dos países do mundo em que as mulheres, as mães brasileiras, mais se sentem julgadas. A maternidade é criticada no Brasil, é mais criticada no Brasil do que em países como a Índia ou a Arábia Saudita. 46% das brasileiras têm a sensação de serem julgadas o tempo inteiro, as mães, né? As mulheres que são mães. E aí, bom, entra o julgamento, entra a culpa materna, entra muita coisa dentro desse balão. Ó. Entre os principais tópicos da pesquisa, os motivos pelos que as mães se sentem julgadas, elas citam: em primeiro lugar, o comportamento do filho. Em segundo lugar, o que deixam ou proíbem eles de fazer. Em terceiro lugar, a forma como controlam os comportamentos das crianças. As brasileiras são as que mais se sentem frequentemente criticadas no mundo. Estão atrás apenas das indianas, das sauditas e das australianas. Então, as indianas, sauditas e australianas são as top 3 e depois vem as brasileiras. E aí eu queria saber de você, Flaviol. Flaviol, você se sentiu... Acho que ainda se sente, não sei, né? Porque assim, já tô velha pra isso, ou não? Mas você se sentiu muito julgada na sua maternidade? Na sua jornada materna como mãe? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que eu não dou muita confiança pra isso, não. Mas a gente sente muita culpa, né? O que eles estão chamando de culpada, de julgada? Bom, em primeiro lugar, do comportamento dos filhos, o que elas permitem ou proíbem, como é que elas lidam com o comportamento dos filhos. Então é basicamente a sua atuação como mãe, a forma como o filho se comporta e a forma como você lida com o comportamento do seu filho. Não, eu sempre fui, eu nunca fui uma mãe permissiva. Bom, você pode até depor, né? Direito de resposta. Mas você pode ter sido julgada por ser uma mãe muito rigorosa? Porque o julgamento não faz distinção de que lado é essa mãe. Não sei. Acho que não. Não se sentia julgada? Uma coisa que eu imaginei que talvez você se sentisse julgada por trabalhar muito. Culpada, sim. Mas eu acho que as duas coisas andam muito juntas, você não acha, não? Porque tem uma percepção que é nossa, que é individual. Que é a da culpa. E tem uma do coletivo. Mas eu me cobrava muito, né? Então... Só a sua cobrança já era suficiente. A minha autocobrança era bem alta. Você também me dava umas estocadas boas. Né? Mas eu acho... Você não se sentia muito julgada por trabalhar demais? Isso é uma coisa que eu achava que você talvez tivesse esse sentimento. Porque você foi mãe relativamente nova, né? Se comparado com amigas suas que trabalhavam com você, a galera que trabalhava com você quando você foi mãe, ninguém teve filho naquela época, né? Todo mundo tem filhos muito mais novos que eu e algumas nem tiveram. Algumas nem tiveram. Muitas não tiveram. E você, em vários momentos, quando eu era criança, você viajava muito, né? Trabalhava fim de semana, trabalhava até de madrugada. Mas quem mais me cobrava e julgava era você mesma. Né? Com plantão, com chegada de madrugada. Minha mãe me ajudava muito, sua avó também, sua avó Anice, mas ela tinha uma enorme compreensão, que era pro trabalho. E eu não era, assim, também no fim de semana, eu nunca tive babá, eu sempre levava você pros lugares, festa, carnaval, casa de amigos, jantar. Então não tinha muito esse julgamento da mãe ausente, eu era ausente só pro trabalho, né? E não pra outras questões. E não tinha um julgamento do tipo, você tá aqui com essa criança, isso não é lugar de criança, você tá aqui nesse samba, se tinha, nunca falaram comigo na minha cara, não. Então, paciência. Tem essa questão, né? Que tem que ter coragem. Não, exatamente. Se leva pro samba, não presta. Aí deixa em casa, a casa pega fogo com uma vela, também não presta porque deixou em casa. Então vão a merda. Né? Eu acho que é mais por mim. Agora, eu reconheço que há, assim, muito julgamento, dependendo, então, da profissão, né? Julgamento por ser mãe e pelo tipo de mãe que você será. Eu tenho muito problema com babá. De você julga eu julgo. Eu também julgo. Eu julgo. Não, mas trabalho é super digno, mas assim, eu acho assim, gente viajar, sabe? Eu vejo assim, casais. Não, que viajam com dois homens, um homem e uma mulher, né? 2 adultos, uma babá e uma criança. Não, isso não existe. 3 adultos per capita. Não existe isso, sabe? As pessoas não assumem, não querem ser pai, não querem ser mãe. Beleza, né? Então, nesse sentido, eu julgo.
Não, o que a gente tá julgando é que, assim, tem gente, as pessoas precisam trabalhar. Então tem gente que realmente precisa de babá ou de botar os filhos na creche, né, muito pequenos, porque tem gente que tem questões com creche. Eu botei. Eu tinha muita culpa também disso. Você teve vários episódios de otite, de virose nos primeiros meses de creche. Você era muito bebê. Posso ter sido julgada ali, sim. Mas eu vou botar quem, né? Tem gente que escolhe creche, tem gente que escolhe babá. Minha mãe trabalhava, eu não achava que, mas é uma questão, que era pra ficar com vó. Tem o limite da necessidade, né? Assim, do que você realmente precisa de uma rede de apoio. Mas casa de festa, não. Ninguém precisa de babá em casa de festa. Exatamente. Mas tem. É isso que eu tô falando. Mas você precisa de folguista, não basta ter babá o dia inteiro. Tem que ter no fim de semana, que é pra ficar os pais e a babá olhando pra cara dos pais. E, gente, isso aqui onde a gente mora é de praxe, né? Você vê, assim, a babá empurrando o carrinho da criança e a mãe indo do lado. Tipo assim, minha filha empurra o carrinho do seu filho, qual é o seu problema? Então, assim, tem o limite do que é a rede de apoio e o que é você não tá afim, né? Você não tá disposto a exercer a maternidade, a paternidade. Então, esse julgamento nós fazemos. Mas, assim, se eu me sinto julgada, vamos ver. Cara, eu me sinto muito julgada. Mas olha só, faço pra mim mesma, tá? Aqui cá com meus botões. Eu não boto o dedo na cara de ninguém, não me meto com a vida de ninguém, porque também ninguém se mete com a minha. Então, 0-0. Mas são coisas que eu penso. Precisa. Precisa. Cadê a qualidade de tempo, né? Exatamente. Dessa família com essa criança, porque dessa mãe com essa criança. Agora, reconheço que é sacrificante, entendeu? Tipo, eu limpava, eu dava banho, a comida, não sei o quê. Eu não tinha essa ajuda. Tinha essa ajuda quando eu tava trabalhando. Quando eu não tava trabalhando, eu assumia. Nunca tive ninguém, assim, tirando a minha mãe, né? Dormindo lá em casa pra acordar de madrugada. Aliás, é um modelo que a gente tá repetindo. E embora eu trabalhe pra caramba e me sinta cansada, às vezes exaurida, mas assim, a gente divide, não tem ninguém fora, né? Sim. Fora da família dedicado à criação do Martin. Sim, quando eu tô com ele sozinho, eu tô com ele sozinha. Pois é. É então... nós, né? Porque assim, se fosse além do que eu consideraria o meu limite, é uma coisa, mas não é, entendeu? Eu sabia que é isso, entendeu? O filho é meu. E tem a pandemia também, e tem né? A pandemia poderia ter uma estrutura um pouco menos sacrificante pra nós, não fosse a pandemia, mas não tem, tudo bem. Então é bem parecida com o que aconteceu com a minha mãe. Eu acho que o principal dessa história, assim, por mais que essa pessoa, né, essa funcionária, esteja ganhando dentro um valor decente, dentro com todos os benefícios, não sei o quê, o trabalho digno, recebendo dignamente, qual é o horário que sobra dessa família, desses pais conhecerem seus filhos? Gente, essa aqui é uma reflexão, não é uma reflexão sobre mercado de trabalho, sobre trabalho digno, sobre nada disso. Os pais, né? É sobre laços familiares, responsabilidade pelos seus filhos, pela criação de laço também, para além de educação, né? Em que momento você educa seu filho, em que momento você passa os seus valores familiares pelo seu filho. Qual é a qualidade de tempo? Aliás, a pandemia revelou muita coisa sobre isso, né? De famílias que não tinham a menor intimidade. Não sabe o que os filhos gostam, comem, se tomam banho, a que horas, não sei o que. Teve algumas... Estamos falando de uma vida mais classe média. Total. Né? Verdadeiramente é um debate muito, muito classe média. Isso não está posto nas classes populares. Há muitas redes de solidariedade familiares ou comunitárias, e eu vivi nisso, cresci assim, né, com a minha mãe, e apliquei esse modelo na educação da Isabela, e agora está acontecendo também com o Martin. Não é um debate sobre trabalho digno e, obviamente, não é um debate que desconheça as desigualdades. É um debate aqui muito classe média. E aí é nessa direção que eu faço esse convite à reflexão. Se você não vai cuidar, se você não tem tempo para oferecer uma mínima qualidade nesse relacionamento, para que ter filho, gente? Né? Isso, a gente tá falando de pessoas que planejaram, né? Que a gente conhece várias, né? Pessoas que planejaram ter filhos, ficaram anos pra ter filhos, e na hora que tem os filhos, terceiriza a criação, né? Pra babá. Pois é. E não conhecem seus próprios filhos. Que é uma coisa muito brasileira também, de classe média brasileira. Total. Você vê no exterior. Não quer dizer que as mulheres não sejam sacrificadas,
são sacrificadas. Essa coisa da dupla jornada, da sobrecarga de atribuições familiares, de cuidados com pessoas. Ela é muito forte no Brasil, mas ela acontece também em outros países. Mas você tem, inclusive, um mercado de trabalho que funciona, na Europa principalmente, né? Com alguns horários que você precisa... Alguém tem que sair para pegar as crianças, porque não tem essa coisa de babá, né? Isso também tem muito a ver com as tradições coloniais brasileiras, né? Da babá assumir um papel contemporâneo de mucama, né? O papel que as mucamas, né, tinham. Nossa, resvalamos para um... Não, a gente tá bem assim, nossa, as mães brasileiras que se sentem julgadas, né? Julgamos mesmo, hein? Aí no final, mas quem sou eu, né? Quem sou eu pra julgar? Não, eu não tô falando de falar, cada um sabe de si. Mas quem sou eu pra julgar? Quem somos nós? Eu olho e falo, porra, tem várias pessoas que eu conheço mais a babá do que a... Totalmente, do que o pai, né? Das crianças, exatamente, do que uma avó. Então, ai, meu Deus. Mas deixa eu falar que eu me sinto julgada, já várias vezes me senti julgada nessa breve jornada. Inclusive, Flávia O, vou botar Flávia O aqui na Berlinda, que Flávia O me julgou. Flávia O me julgou, porque eu não quis dar chupeta pro Martin. Eu não dei e ela me julgou. Mas eu obedeci. Obedeceu, claro. Porque você reconheceu a minha autoridade, que o filho é meu, você já teve essa oportunidade de ter filho, mas me julgou. Tá bom. Não é mentira? Não, você admite. Não é assim, te julguei. Você me julgou, sim. É que às vezes eu achava que ele tava sofrendo, que ele merecia um calmante. Eu sou de outra geração, gente. Bom, tá aí 5 meses. Você sente falta de chupeta com ele agora? Não, agora não. Então pronto. Mas assim, também teve um momento que eu falei, gente, tem que dar um remédio pra cólica. E você acabou acolhendo a minha sugestão. Então, eu me meto pouco. Mas assim, tem algumas coisas que eu falo, gente, pelo amor de Deus. Eu quis dar uma madeira, que a gente só dá na colherzinha. Aquilo é uma tortura. Deus me perdoe. Eu acho que não faria mal algum. Julgada? Porque... Não, eu obedeço. Eu não sou... Mas ao contrário que a minha mãe não é fazia. sobre obedecer ou se rebelar. Não, mas, cara, essa colher é um saco. Copinho de cachaça pra dar o leite da criança, aquele copinho minúsculo, não sei o quê. Entorna metade. E tal, uma mamadeira era muito mais prático. Julgada, como vocês podem ver, né, queridos? As mães se sentem julgadas. Julgada. A Isabela é chata. Isabela é chata, sim. Eu sou chata, porque eu sou munida de informação. Aqui é maternidade consciência. Não, mas a informação é só by the book. Não tem nenhum tipo de conhecimento ancestral. Ai, que mentira. Olha, a pessoa devia ser proibida de falar uma coisa dessa. Juro por Deus, juro por Deus, juro por Deus. Ela devia ser proibida. Não, mas eu me senti julgada. No hospital, que enfermeiras falaram pra gente, vocês não tem chupeta pra ele, não? Cara, a criança tinha acabado de nascer, assim. Então isso já foi uma pressão que foi colocada em mim, no Rafael, no hospital ainda. Eu já me senti julgada várias vezes, porque eu sou muito nova, né? Teoricamente, sou muito nova pra ter filho. Então, meu Deus, como assim? Essa semana, eu não sei se vocês viram, quem me segue no Instagram, viu que eu tô expelindo um cálculo renal aí, tive pedra no rim, não sei o que, fui pro hospital. Nem te contei isso, que fui no urologista nessa quinta-feira. Aí, na hora que o urologista imprimiu, assim, a receita, que eu acho que veio com a minha idade, ele olhou o papel e falou assim, 25 anos? E já tá com um filho nas costas? Porque eu tava com o Rafael e com o Martin, porque assim, gente, eu preciso fazer as coisas com o Martin vai a todos os lugares com a gente, não tem esse negócio, a gente bota ele no sling, bota ele no carrinho e ele vai e acabou. Aí ele imprimiu assim, papel ali, 25 anos, Isabela, e já com o filho nas costas, tipo assim, idade ótima, é isso aí, tô jovem, tô na idade, tá ótimo. O cara ficou passado, que eu tinha 25 anos, então assim, esse negócio da idade... Isso eu não passei. É muito julgamento, assim, eu sou a primeira das minhas amigas a ter filho, mas pelas minhas amigas não fui julgada, até porque elas já sabiam, sempre souberam que eu queria ser mãe antes dos 30, mãe relativamente cedo, mas eu sinto isso, assim, né, de tipo, meu Deus, né, e pessoas que não têm tanto convívio comigo, eu acho que não sabiam que eu tinha tanta vontade de ter filho, que quando descobriram ficavam, sabe, primeiro tomam um susto,
e acha, oh, meu Deus, e depois que vai digerindo ali a informação. Então, acho que isso da idade, eu fui julgada. Esse negócio de não dar chupeta, mas é difícil, porque assim, aí quem não dá chupeta é julgada, quem dá chupeta é julgada, quem dá mamadeira é julgada, quem não dá é julgada. Açúcar, refrigerante. É foda, gente. Introdução alimentar é isso, né? Ah, o ideal é a criança não comer açúcar até os 2 anos. Fura a orelha, não fura a orelha, tudo. Fura a orelha. Nossa, então, assim, a questão é sobre você se importar ou não com isso. Eu não dou liberdade. Agora, eu quero fazer um adendo aí em relação até à forma crítica como me comportei, porque às vezes, não, é porque assim, isso eu acho importante. As pessoas, a maternidade, até hoje, né, é muito idealizada. Demais. Né? E também pode ter a ver com isso. Totalmente. É muito cansativo, né? Vamos reconhecer que é muito cansativo. Que você tem uma ideia de que, vai ser tudo lindo. Um bebezinho, não sei o quê. E, pô, dá um trabalho cão, entendeu? É muito mais cansativo. Em vários momentos, mais cansativo que prazeroso. Né? Muitos momentos. Então, também às vezes é isso, né? Você foi levado a planejar uma gravidez ou uma adoção, ter uma criança por conta dessa idealização, e quando você vê a vida real, é muito dura, gente. Sabe? Aí, uma noite em claro, não sei o quê. Gente, então, o que não eventualmente, sobra, você precisa de suporte, você não dá conta. Né? O que também é humano, não dá conta. É a vontade de terceirizar. Assim. Porque é isso, entendeu? Tem uma pressão muito grande das mulheres. Todo dia filhos. Você quer ficar dormindo e não quer acordar, fingir que não tá ouvindo pra ver se para de chorar sozinho. É verdade. Isso. Verdade. E, eventualmente, a ponte que você tem é, efetivamente, terceirizar. Com uma avó, com uma babá, não, quando eu chego quarta-feira na casa da minha mãe com o Márcio, eu falo, eu não troco uma fralda. Esse é o meu dia. A avó tá on. A avó tá on, mas a avó trabalha, né? Vocês sabem, né? E muito, né? Não, é minha então, folga. Tipo, eu não tomo. Dá tempo de trocar a fralda dele antes do estúdio ir. Não, tem que ir lá, pelo amor de Deus. Mas assim, eu acho que tem relação a isso também. Fiquei pensando numa dessas pessoas que, com certeza, a mesma pessoa que minha mãe pensou, que eu acho que tem uma pressão. São 2 fatores, né? Primeiro, uma pressão muito grande das mulheres serem mães, uma sociedade que empurra as mulheres pra maternidade, mesmo elas não querendo, mas se sentem, né, esse negócio do relógio biológico, o instinto materno, se sentem obrigadas, de certa forma, a ser mães, e outras que acham que é um passeio no parque, né, que é assim, não, vai ser tranquilo, essa romantização é linda o tempo todo. Cara, tem filho, quando tem o filho, fala, mano, eu não vou dar conta. E eu acho que, além de não vou dar conta, eu não tô afim, sabe assim? Eu não tô afim de trabalhar durante a semana, chegar fim de semana e eu ter que lidar com meu filho 24 horas por dia. Eu não tô afim, então eu vou contratar uma pessoa pra cuidar dele fim de semana porque eu não quero saber. E aí, mesmo que eu não trabalhe dia de semana, eu não tô afim de ficar 24 horas do meu dia dedicadas à maternidade. Então eu vou contratar uma pessoa pra terceirizar esse cuidado porque eu não tô afim, porque não era isso que eu imaginei. Às vezes nem tem a ver necessariamente com jornada dupla, jornada tripla. Quando a gente fala dessas pessoas que contratam, né, babás pra basicamente criarem seus filhos, são pessoas que, eventualmente, mulheres que eventualmente não trabalham e principalmente não fazem serviços domésticos, né? Então, não é uma jornada tripla, na verdade, né? É uma jornada dupla ou uma jornada só da maternidade. E ainda assim, não estão dispostos, porque é muito sinistro. E assim, isso eu posso dizer que eu não me iludi. O fato de eu sempre quis ter filho, então sempre acompanhei várias mães que falam de maternidade real, conteúdo de maternidade, então eu sabia que o bagulho ia ser de verdade. Eu não fui enganada, eu não entrei de gaiata nesse navio. E isso foi muito importante para eu saber o que me aguardava e para eu conseguir lidar e me preparar para isso. Então, não foi assustador, assim, esse processo de me deparar com o que é de fato a demanda de um bebê. Pra mim não foi assustador porque eu tava preparada, mas mesmo preparada, gente, também depende muito da criança. Tem gente que tá ligada em tudo isso, mas tem uma criança que é muito demandante e aí a vida vira o caos de cabeça pra baixo. Mas é isso, é um julgamento o tempo todo. Eu me sinto julgada, mas eu não me sinto culpada. Eu não deixo, uma coisa que eu abomino, eu sinto o julgamento, mas eu não transformo isso em culpa. Eu não me sinto culpada por ter sido mãe nova, eu não me sinto
sinto culpada por não ter dado mamadeira, não me sinto culpada por não ter dado chupeta. Escolha o seu julgamento, mas eu não deixo a culpa me consumir. Eu não me sinto culpada. Eu acho, inclusive, a minha última sessão de terapia foi uma sessão de terapia para falar bem de mim. Falei muito bem de mim, falei que eu me acho uma ótima mãe, que eu me sinto, acho que eu virei a mãe que eu queria ser, que eu sou desapegada, que eu deixo meu filho com todo mundo, que eu também permito que o pai entre nessa jornada de ter a liberdade de cuidar do jeito dele, né? Porque eu acho que tem uma coisa muito controladora que tem a ver com hormônio, né? Também, no nascimento do bebê, de só a gente pode pegar, só a gente pode cuidar, só a gente vai saber fazer. E às vezes a gente atrapalha a atuação da nossa rede de apoio com esse hipercontrole. Eu não sou assim, eu deixo as pessoas criarem suas próprias relações com o Martin, cuidarem deles do jeito deles, seguindo algumas coisas que são as coisas que eu acredito, de não dar chupeta, não dar mamadeira, não, né? Mas eu acho que eu sou uma excelente mãe, eu me tornei a mãe que eu queria ser. Também acho. Com o nível de desapego, de vambora, tem que fazer alguma coisa na rua, bota a criança no sling e vai, bota no carrinho e vai. Vamos dar uma caminhada, vamos a pé pra casa da avó, e quando tá na avó, bota pra dormir, bota pra rotar e troca a fralda, e o pai não sei o quê. Então, assim, isso, eu fico muito orgulhosa de mim, e eu não deixo esses julgamentos, que eu acho que são muitos, me influenciarem nesse sentido. Não transformo esse julgamento em culpa, porque eu acho que tem o que é do outro e o que é nosso. A gente não pode controlar o julgamento dos outros, mas a gente pode controlar o que a gente faz com esse julgamento. A gente deixa esse julgamento entrar na nossa vida e transformar nessa culpa materna, que a gente fala tanto, né? Que a culpa nasce uma mãe, nasce a culpa. Nasce uma mãe, nasce a culpa. Comigo não nasceu, não. Eu não deixo. Eu faço muita terapia pra, quando a culpa começa a chegar perto, eu não. Aqui não, queridinha. Então, já expulso logo esse sentimento e vejo e reconheço que eu estou fazendo um bom trabalho. E não só um bom trabalho, eu estou fazendo o que eu queria fazer. Nos meus planos de grávida, como é essa mãe que eu quero ser, eu acho que até aqui eu estou sendo essa mãe. Então eu mereço colher os louros também. Fica essa mensagem pra vocês que estão ouvindo a gente, né? Cuidado com o que vocês fazem com o que fazem de vocês, né? Basicamente, com o julgamento que é imposto. Não aceitem carregar essa culpa, nem pelos outros e nem por vocês. Acho que é isso, né? Tá bom, falamos horrores. Falamos horrores. Eu queria só terminar falando de... Já falei, né, bastante, né, de vacina, né? Falei durante, né? Falou. A questão da vacinação. Já falou das outras semanas também. O Ministério da Saúde anunciou aí que vai ser autorizado, né? Aplicação por idade, né? Decrescente por idade a partir aí de junho, de acordo com o estoque disponível nas prefeituras. E isso é uma medida que, se chegarem as vacinas na escala que se espera agora nessa virada de semestre, pode aliviar, inclusive, tensões éticas, né? Sobre as furadas de fila. Esse é um debate importante, porque eu acho que até escrevi a coluna do Globo na sexta-feira sobre isso. Reconheço a responsabilidade total do governo nesse ambiente que, inclusive, hoje joga um brasileiro contra o outro, né, em relação a quem vai tomar a vacina primeiro, né, essa gestão da escassez. Mas tem reflexões também individuais e éticas coletivas e éticas individuais, desvios éticos coletivos em categorias profissionais, em grupos, tentativa de manutenção de privilégio, de obtenção de privilégio, e desvios éticos pessoais de quem poderia esperar e não está esperando. Ou que não teria direito, ponto. Porque aí tem fraude, tem denúncia de fraude. É um momento delicado. Eu acho que tem tudo a ver com essa lógica da escassez, né, da mediocridade de um governo que não pensou em vacina. Nunca o Brasil disputou vacina, né? A tapa, com atestado, com isso, com aquilo. Mas há também um componente, talvez até produto desse ambiente político tóxico que a gente vive, de desgoverno, em que eu usei até esses versos do Paulinho da Viola na minha coluna. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão. Com isso me despeço. É isso, Brasil. Bom, gente, até semana que vem. Boa semana pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse Amo de Grilo. Eu vou dedicar uma canção a Papa Francisco. Papa Francisco disse que o Brasil não tem solução porque é muita cachaça e pouco coração. Eu vou lembrar os versos de Chico Buarque.
Muita mutreta pra levar a situação que a gente vai levando de teimoso e de pirraça. E a gente vai bebendo, que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Pega leve com a gente, sua santidade, filho, que sem beber tá difícil. Porra, se nem beber a gente puder, fica complicado. Um brinde. Eu acho que... Efeitos sonoros ao vivo aqui. Eu acho que o Brasil tem salvação exatamente porque é muita cachaça e pouco coração. Então, é isso que eu tinha pra dizer. Como diria Beto Sem Braço, que espanta a miséria é festa. Então, queridos, se a gente não beber e não festejar, não vai sobrar nada da gente, né? Não vai ser a oração que somente que vai nos salvar. Então, Papa Francisco, fica aí na tua, fala do que tu sabe, que aqui esse território aqui é complicado. Deixa que a gente domina, porque o bagulho aqui é sempre mais embaixo. É isso, Angulers. Até semana que vem. Um beijo, boa semana. Beijo, boa semana. Junho chegou. Sigamos. Economizem luz. Apaga a luz.